um pai não colocaria os seus filhos num forno. Queridos, Deus não é pai de ninguém. Os homens não são filhos de Deus, são seus inimigos. Você falar que Deus colocando os demônios no inferno, não posso imaginar um pai botando os filhos. Os demônios não são filhos de Deus, nem os homens. Aqueles que ele chama, ele deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Só eles. Escute, a cruz pressupõe uma santidade em Deus. O pecado tem que ser pago. Ela pressupõe uma santidade de Deus que a cultura liberal e secular, e o humanista secular, simplesmente não consegue lidar. Um dia eu estava vendo um pastor aqui no Brasil falando sobre como o pecado não pode ser pago para sempre no inferno. Ele estava dando um jeito de acabar com o inferno. As pessoas acham muito inteligente. E os argumentos são sempre muito pífios, não é? Tipo, um pai não colocaria os seus filhos num forno. Queridos, Deus não é pai de ninguém. Os homens não são filhos. Um pai não colocaria os seus filhos num forno. Queridos, Deus não é pai de ninguém. Os homens não são filhos de Deus, são seus inimigos. Você falar que Deus colocando os demônios no inferno, não posso imaginar um pai botando os filhos. Os demônios não são filhos de Deus, nem os homens. Aqueles que ele chama, ele deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Só eles. Escute, a cruz pressupõe uma santidade em Deus. O pecado tem que ser pago. Ela pressupõe uma santidade de Deus que a cultura liberal e secular, e o humanista secular, simplesmente não consegue lidar. Um dia eu estava vendo um pastor aqui no Brasil falando sobre como o pecado não pode ser pago para sempre no inferno. Ele estava dando um jeito de acabar com o inferno. As pessoas acham muito inteligente. E os argumentos são sempre muito pífios, não é? Tipo, um pai não colocaria os seus filhos num forno. Queridos, Deus não é pai de ninguém. Os homens não são filhos. Um pai não colocaria os seus filhos num forno. Queridos, Deus não é pai de ninguém. Os homens não são filhos de Deus, são seus inimigos. Você falar que Deus colocando os demônios no inferno, não posso imaginar um pai botando os filhos. Os demônios não são filhos de Deus, nem os homens. Aqueles que ele chama, ele deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Só eles. Escute, a cruz pressupõe uma santidade em Deus. O pecado tem que ser pago. Ela pressupõe uma santidade de Deus que a cultura liberal e secular, e o humanista secular, simplesmente não consegue lidar. Um dia eu estava vendo um pastor aqui no Brasil falando sobre como o pecado não pode ser pago para sempre no inferno. Ele estava dando um jeito de acabar com o inferno. As pessoas acham muito inteligente. E os argumentos são sempre muito pífios, não é? Tipo, um pai não colocaria os seus filhos num forno. Queridos, Deus não é pai de ninguém. Os homens não são filhos. Um pai não colocaria os seus filhos num forno. Queridos, Deus não é pai de ninguém. Os homens não são filhos de Deus, são seus inimigos. Você falar que Deus colocando os demônios no inferno, não posso imaginar um pai botando os filhos. Os demônios não são filhos de Deus, nem os homens. Aqueles que ele chama, ele deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Só eles. Escute, a cruz pressupõe uma santidade em Deus. O pecado tem que ser pago. Ela pressupõe uma santidade de Deus que a cultura liberal e secular, e o humanista secular, simplesmente não consegue lidar. Um dia eu estava vendo um pastor aqui no Brasil falando sobre como o pecado não pode ser pago para sempre no inferno. Ele estava dando um jeito de acabar com o inferno. As pessoas acham muito inteligente. E os argumentos são sempre muito pífios, não é? Tipo, um pai não colocaria os seus filhos num forno. Queridos, Deus não é pai de ninguém. Os homens não são